Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a Cosme e Damião, já que tivemos aí o dia de São Cosme e Damião, dia 27 aqui, né? Foi que sexta-feira? Eu tô perdida, foi. Então vamos ver histórias relacionadas a Cosme e Damião, histórias sobrenaturais. Espero que vocês estejam bem. Já vou pedindo para deixar o like no vídeo, fazer uma visitinha à loja assombrada e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Beleza? Vamos começar com os relatos? Vamos lá. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. E o primeiro é este daqui, o doce amaldiçoado. Meu Deus, mas já começa com... Meu Deus! Vamos ver, é um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados! Hoje quero compartilhar uma história bem estranha que aconteceu comigo e com os meus primos no dia de São Cosme e Damião. Quando tínhamos uns 10 anos... não, eu que tô lendo tudo errado aqui, ele que tá continuando, tá certo. Isso aconteceu quando tínhamos uns 10 anos de idade. Meu nome é fulano, tenho 23 anos agora e moro no Rio de Janeiro. Então vamos lá. Sempre que eu me lembro disso, fico com um arrepio na espinha, porque até hoje não conseguimos entender direito o que aconteceu naquele dia. São Cosme e Damião era sempre um dia animado pra gente, principalmente quando éramos crianças. Todo ano saíamos pelas ruas para pedir doces, já que a tradição aqui no Rio é bem forte, e era um dos momentos mais esperados. A gente se juntava com os amigos, com os primos e partíamos com sacolas prontas para enchê-las de balas, chocolates, pirulitos e todo tipo de guloseimas. Naquele ano decidimos fazer algo diferente. Em vez de ficarmos apenas nas casas mais conhecidas, aquelas de vizinhos que sempre distribuíam os melhores doces, resolvemos explorar um pouco mais. Meus primos sugeriram que a gente se aventurasse por algumas ruas mais afastadas, onde praticamente ninguém ia. A ideia parecia ótima, afinal, menos gente significava mais doces para nós, né? Então lá fomos nós, empolgados e cheios de energia. Após andar um bom tempo, chegamos em uma rua quase que deserta. As casas ali eram mais velhas, com aquele ar de abandono, sabe? Uma em particular chamou nossa atenção. Era uma casa antiga, com a pintura descascando e o portão enferrujado. Mas o que nos fez parar foi o fato de que, diferente das outras, essa casa tinha a porta entreaberta. Nós achamos que seria uma boa ideia bater lá. Afinal, quem sabe a pessoa não tinha esquecido de fechar e estava distribuindo doces como todo mundo. Era tipo um Halloween, assim. Nós nos aproximamos um pouco receosos, mas cheios de curiosidade. Um dos meus primos, sempre o mais corajoso, deu 3 batidinhas na porta. A princípio não aconteceu nada. Ficamos ali esperando, já pensando em ir embora, quando a porta se abriu um pouco mais e uma senhora apareceu. Ela era bem idosa, com a pele enrugada e os olhos quase apagados, mas se ela mal conseguisse enxergar... é como se ela mal conseguisse enxergar a gente. Mas, apesar da aparência um pouco assustadora, ela foi gentil. Com um sorriso leve, nos ofereceu alguns doces. Só que o doce que ela nos deu era estranho. Não era como os outros que a gente tinha pego ao longo do dia. O papel em que estava enrolado era diferente, meio amarelado, amassado, como se fosse muito antigo. E o cheiro era esquisito. Não era um cheiro doce, como os dos outros, né? Mas sim algo forte, um pouco amargo até. Meus primos até fizeram piada na hora, dizendo que a senhora devia ter guardado aquele doce por décadas. A gente riu. Sim, eu espirrei. A gente riu, claro, mas a curiosidade era maior. Então resolvemos guardar o doce para experimentar mais tarde. Agradecemos a senhora e seguimos o nosso caminho. Mas enquanto nos afastávamos, algo nela continuava me incomodando. Eu não sei explicar o que era, mas a sensação de desconforto aumentava conforme nos distanciávamos daquela casa. Voltamos para casa já no final da tarde, cada um foi para o seu canto e logo mais à noite, depois do jantar, decidimos finalmente provar o tal do doce. Eu, como sou meio teimoso, fui o primeiro a abrir. Quando tirei o doce do papel, o cheiro ficou ainda mais forte.
Mas eu pensei, deve ser só impressão, né? E dei uma mordida. O gosto era horrível. Um gosto estranho, meio azedo, que fez meu estômago revirar na mesma hora. Meus primos também experimentaram, mas ninguém conseguiu comer até o fim. Jogamos o resto fora e ficamos zoando o gosto esquisito daquilo. Só que naquela mesma noite, algo muito estranho começou a acontecer. Eu fui deitar e assim que apaguei a luz, senti um peso no peito, como se alguma coisa estivesse me observando. Abri os olhos várias vezes, achando que podia ser minha cabeça pregando peças, mas a sensação não ia embora. Fiquei me mexendo na cama, tentando ignorar aquilo, até que eu ouvi algo. Era como se alguém estivesse rindo baixinho no canto do quarto. Meu coração disparou porque, ao acender a luz, não tinha absolutamente ninguém lá. Não sei o que é pior, né? Não ter ninguém ou ter alguém. Fechei os olhos com força, tentando dormir, mas a sensação de estar sendo observado não me deixou a noite toda. No dia seguinte, soube pelos meus primos que eles também haviam passado por algo parecido. Um deles disse que os objetos do quarto dele se mexeram sozinhos. O outro jurava que ouviu passos dentro de casa, mas quando foi ver, não tinha ninguém, Ana. Para completar, as risadinhas. Todos nós ouvimos risadinhas, como se fossem crianças, mas não havia ninguém por perto. A princípio, tentamos não ligar muito para isso, achando que era só o medo causado pelo susto. Mas a coisa piorou nos dias seguintes. Cada vez que a noite chegava, a sensação de estar sendo observado ficava mais intensa. Começamos a perceber que os objetos não só se mexiam, mas caíam das prateleiras e, às vezes, coisas desapareciam e reapareciam em lugares completamente diferentes. Era como se algo estivesse brincando com a gente e a cada dia ficava mais assustador. Foi só depois que decidimos contar para minha avó. Ela era uma daquelas senhoras bem sábias, que já tinha vivido muita coisa e sempre tinha um conselho certo para dar. Quando contamos tudo para ela, do doce estranho, a sensação de estarmos sendo observados, ela ficou séria na hora. Joguem fora esse doce. Foi o que ela disse. E nem era só jogar fora, era tipo queimar, destruir, qualquer coisa que eliminasse completamente aquilo. Ana, a gente fez exatamente o que ela disse. E estranhamente, depois que nos livramos daquele doce, as coisas voltaram ao normal. As risadas cessaram, os objetos pararam de se mover e a sensação de estar sendo observado desapareceu. Era como se um peso tivesse sido tirado dos nossos ombros. Nunca mais voltamos naquela casa e até hoje, quando eu e meus amigos nos reunimos, sempre acabamos falando sobre aquele dia de São Cosme e Damião. Ficamos imaginando quem era aquela senhora, de onde vinha aquele doce estranho e o que exatamente ela queria nos dar. Será que ela sabia o que aconteceria com a gente? Nunca saberemos, mas uma coisa é certa, foi sem dúvida o dia de São Cosme e Damião mais assustador da minha vida. Obrigado por contar o meu relato. Ana e Assombrados, fico muito feliz em poder compartilhar a minha história com vocês e quem sabe ajudar alguém a pensar 2 vezes antes de aceitar um doce esquisito. Na verdade, aceitar qualquer coisa de estranho, né? Porque é estranho, às vezes vai se aproveitar da situação de um Halloween, de um Cosme e Damião para fazer outra coisa, né? Já que já tá todo mundo disposto a pegar coisa de estranho ali, então vamos dar, sabe? Então tem que tomar cuidado no geral. Mas assim, vocês nunca mais voltaram naquela casa para saber se ela tá lá, quem é aquela senhora? Ninguém teve curiosidade, nem a avó. E o que a avó explicou depois para vocês? Não falou mais nada? Se encerrou, acabou, ninguém mais falou no assunto? Eu quero saber mais, gente! Né? E aí, a casa existe porque me parece até um lance de outra dimensão, que vocês foram parar num lugar aí esquisito, com uma pessoa esquisita, não é? Não sei nem muito se isso aí tem relação com Cosme e Damião de verdade ou realmente um lance lá do lado de lá, da outra dimensão, um sete além da vida, né? E eu não pude deixar de imaginar a cena do Chaves, da Chiquinha e do Kiko entrando na casa da Bruxa 71. Eu só vi aquela cena ali, eles entrando ali. Então, aí nem me parece que há uma relação, né? Muito assim, foi no dia de Cosme e Damião, mas é o que eu falo de
de aproveitar a situação, né? Agora, por que ela deu aquele doce? Por que essas coisas risadas, não sei o que lá, começaram a acontecer? O que ela queria com isso? O que tinha naquele doce? Pra que isso? É tipo, vou obsediar que agora a pessoa vai comer o doce e vai ficar atormentada. E aí queimar o doce, eliminar, deu tudo certo. Qual que era o objetivo dessa senhora? O que se isso continuasse, onde que isso ia dar, né? Bom, se alguém passou algo parecido, conta pra gente. É que assim, a história lá, Cosme e Damião começou, né? Teve lá muito tempo, eles eram médicos que exerciam suas profissões sem cobrar nada. Então aí teve a perseguição, não sei o que lá. Só que isso foi juntando, foi vindo para outros lugares, como para o Brasil e tal, e foi juntando outras culturas, outros, né? E até chegar ao que a gente conhece hoje em relação a doces e não sei o que, em relação com herês e tal, não é? Bom, mas vamos continuar aqui. Os meninos do bolo, vamos ver. Deixa eu arrumar minha perninha aqui. É um moço que nos conta. Olá, Ana. Aqui quem fala é o fulano. Eu tenho 26 anos e sou de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Eu queria compartilhar com você e com os assombrados uma história que me aconteceu quando eu tinha 10 anos, também. Era dia de São Cosme e Damião. E como sempre, minha avó preparava um bolo gigante para dar às crianças da vizinhança. É verdade, tem isso. O quintal da casa dela, cheio de plantas, exalava aquele cheiro doce de bolo no forno, trazendo boas lembranças. Eu estava ajudando a distribuir os pedaços quando notei 2 meninos parados no portão. Eles tinham mais ou menos a minha idade, uns 8 ou 9 anos, e estavam vestidos de branco. Algo no jeito como me olhavam me incomodou um pouco, mas eu fui até lá com o bolo. Quando me aproximei, notei que as roupas deles eram bem antigas, de um estilo que eu não havia visto antes. Entreguei o bolo e, curioso, perguntei de onde eles eram. Eles só sorriram e disseram: somos daqui, estamos sempre por perto. Achei a resposta estranha, mas voltei para dentro. Mais tarde, contei para minha avó sobre os meninos, mas ela disse que nunca havia visto ninguém com aquela descrição por ali, né? Com aquele jeito lá por lá. A dúvida ficou na minha cabeça até o dia em que, caminhando pelo cemitério da cidade, eu vi 2 túmulos, lado a lado. Nas fotos dos túmulos estavam os mesmos meninos que haviam pego o bolo. A data da morte? 1922. Até hoje, sempre que chega o dia de São Cosme e Damião, me lembro desse encontro. Era como se eles estivessem lá para comemorar de algum jeito misterioso. Obrigado, Ana, e obrigado a todos os assombrados por ouvirem a minha história. Um beijo para você, obrigada. Então, já que tá naquela vibe, né, de distribuir doce, de criança, de não sei o que, eles vieram também pegar o deles. Que coisa, né? Olha lá. Eu acho que tem a galera que deixa até para os espíritos mesmo, né? Eu já vi túmulo de criança onde eles deixam guaraná, deixam essas coisinhas doce, brinquedo e tudo mais. Bom, próximo relato, o cortejo de São Cosme e Damião. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e todos do canal Assombrado. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana, e eu sempre quis dizer isso. Eu moro em Salvador, na Bahia. Hoje quero compartilhar com vocês uma história bem estranha que aconteceu comigo no dia de São Cosme e Damião, quando eu tinha 13 anos. Foi uma experiência daquelas que até hoje me faz arrepiar, só de lembrar. Naquele ano, as comemorações foram maiores do que o normal, com procissão, missa e distribuição de doces. Minha mãe me mandou buscar doces na casa de uma vizinha que morava longe da nossa casa. E no caminho de volta, já com a minha trouxinha de doces, comecei a ouvir risada de criança. Mas não via ninguém por perto. As risadas ficaram cada vez mais altas até que finalmente vi um grupo de crianças correndo e brincando na minha direção. Eles estavam vestidos com roupas antigas, branca e rosa, e pareciam estar cantando uma música que eu nunca tinha ouvido. Segui o cortejo por um tempo até que pararam em frente a uma capelinha velha e entraram. O engraçado é que de repente o lugar ficou completamente silencioso, tipo, acabou.
Voltei para casa correndo e contei tudo para minha mãe. Quando descrevi as crianças, ela me olhou assustada e disse que eu devia ter visto o cortejo de São Cosme e Damião. Muitos anos antes, um grupo de crianças havia perdido a vida em um rio próximo ali. E desde então, as pessoas diziam que viam esse cortejo no Dia dos Santos. Essa experiência me marcou profundamente, Ana. Desde então, nunca mais passei por aquele caminho no dia de São Cosme e Damião. Agradeço de coração, Ana, por compartilhar a minha história e a todos os assombrados por ouvirem. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar e comentar, como sempre, com muito respeito. Isso aí, um beijo pra você. Então, Cosme e Damião também padroeiro ali das crianças e tal, então tem bastante relação, né? Os doces, as crianças. E então a história seria que um grupo de crianças acabou morrendo num rio ali e no dia de Cosme e Damião eles estariam em festa ou todos juntos, até talvez para aproveitar os doces ou essa energia, né? Se alguém sabe de mais alguma coisa ou já passou por algo parecido, conta pra gente que a gente quer saber. Ou deixa aqui nos comentários, sempre com respeito, por favor. Próximo relato, o pedido dos gêmeos. Cosme e Damião eram gêmeos, né? E tem o da também. É o moço que nos conta. Olá, Ana, sou do interior de São Paulo e queria dividir um relato que me aconteceu quando eu tinha uns 12 anos, tá vendo? Tudo quando eu era criança também. Numa dessas festas de São Cosme e Damião. Na minha rua, a tradição de pedir doces sempre foi forte. A cada ano, as crianças saíam pela vizinhança, batendo de porta em porta, e nesse ano específico, uma senhora idosa nos deu doces e disse que se pedíssemos algo com fé para os santos gêmeos, seríamos atendidos. E aquilo ficou na minha cabeça, e naquela noite, antes de dormir, eu pedi por uma bicicleta, já que a minha família não tinha condições de me dar uma. No dia seguinte, quando eu fui brincar na rua, 2 garotos apareceram. Eles eram gêmeos e mais ou menos da minha idade. Eu nunca os havia visto antes, mas eles tinham 2 bicicletas novinhas. Eles me chamaram para andar com eles e depois de algumas voltas me disseram que eu podia ficar com uma das bicicletas. Gente, eu não acreditei! Eu corri para casa para contar para minha mãe, mas no dia seguinte, quando voltei à rua, os garotos haviam desaparecido. Perguntei na vizinhança, mas ninguém sabia de quem eu estava falando. A bicicleta, Ana? Ela tá comigo até hoje. E toda vez que eu penso nela, eu me lembro daquele dia misterioso. Obrigado por contar meu... Gente, isso aí é muito louco! Olha só, ele fez o pedido para São Cosme e Damião, que eram, né, gêmeos, e aparece gêmeos no dia seguinte com 2 bicicletas novinhas, tipo, onde? Quem que vai falar? Pode ficar com a minha bicicleta, eu te dou. Não sei, só se, né, sei lá, é muito rico e falar, eu tenho 3 bicicletas, pode ficar com essa daqui, meu pai e minha mãe não ligam mesmo, tal. Mas, gente, quais as chances, né? E ele tem a bicicleta até hoje. E realmente, muito legal. Muito bom. Olha só. Próximo relato. O mistério do santuário abandonado. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Aqui é fulana, moro em São Paulo, tenho 35 anos. Eu vou contar uma história que aconteceu com a minha família no dia de São Cosme e Damião. Uma experiência daquelas que até hoje deixa a gente pensando, sabe? Era um dia comum, mas a gente sabia que algo diferente ia acontecer. Sabe quando tá um negócio assim? Minha mãe sempre foi muito devota de São Cosme e Damião. Todo ano fazíamos uma pequena procissão em agradecimento às graças alcançadas, principalmente por mim e meus irmãos. Ela acreditava de coração que esses santos gêmeos sempre cuidavam da gente e, sinceramente, a gente nunca duvidou disso. Naquele ano, decidimos fazer algo diferente. Em vez de ir à igreja de costume, minha mãe sugeriu que fôssemos até um santuário antigo, dedicado a São Cosme e Damião, numa cidade vizinha. Esse santuário já estava fechado há anos, completamente abandonado, mas o que nos motivou foi a fama do lugar. Diziam que qualquer pedido feito ali, por mais difícil que fosse, era atendido de maneira quase que milagrosa. Minha mãe
Como uma boa devota, acreditava fielmente e não perdeu tempo em nos convencer a ir até lá. Sabe aquela sensação de estar prestes a se envolver em algo maior do que se esperava? Era mais ou menos assim que me sentia quando aceitamos a ideia. Então lá fomos nós, eu, minha mãe, meu pai e meus 2 irmãos. Pegamos o carro numa tarde quente de setembro e dirigimos em direção àquela cidadezinha que parecia esquecida no tempo. A estrada era cheia de curvas, ladeada por árvores velhas, algumas quase secas, como se a própria natureza tivesse desistido do lugar. Quanto mais perto chegávamos do santuário, mais pesado o clima ficava. Uma coisa que eu nunca vou esquecer é o silêncio. Não havia som de pássaros. O vento parecia ter parado e tudo ao redor tinha um ar de abandono que dava arrepios. Ao chegar, nos deparamos com um lugar completamente tomado pelo tempo. O mato crescia em volta da pequena igreja. O portão enferrujado rangeu quando abrimos. Lembro que quando coloquei o pé para dentro do terreno, eu senti um arrepio subir pela minha espinha. Mas tentei ignorar. Afinal, estava ali para fazer uma boa ação, para agradecer, né? Minha mãe, como sempre, já estava preparando as velas e os santos que havíamos trazido. Entramos na pequena capela e a primeira coisa que eu notei foi o cheiro. Era um misto de mofo com cera de vela velha e incenso. Um cheiro pesado que parecia não sair do lugar há anos. O altar estava coberto de poeira, o que indicava que ninguém ia lá há muito tempo. A imagem de São Cosme e Damião estava desbotada, com as cores quase que apagadas, mas ainda assim havia algo poderoso naquelas estátuas. A sensação era de que elas ainda estavam ali. Na verdade, a sensação era de que eles ainda estavam ali, de alguma forma, observando. Minha mãe, determinada como sempre, acendeu algumas velas ao redor do altar, só que por mais que ela tentasse, as velas simplesmente não ficavam acesas. O vento que soprava dentro da capela era forte, como se algo ou alguém quisesse impedir que fizéssemos as nossas orações. A cada nova tentativa, as chamas se apagavam. E aquele vento gelado parecia ganhar força, mesmo com todas as janelas fechadas. Foi então que começamos a rezar. Minha mãe puxou as orações e nós seguimos, mesmo com aquele frio estranho que dominava o ambiente. E foi nesse momento que tudo começou a ficar diferente. Enquanto rezávamos, algo chamou minha atenção. No canto do altar, entre as sombras, eu vi 2 figuras pequenas. No começo, pensei que fosse algum reflexo ou talvez minha imaginação pregando peças, mas quando olhei de novo, elas ainda estavam lá. 2 crianças, paradas, de mãos dadas, apenas nos observando. Eu congelei. Não sabia se devia falar ou continuar rezando, mas minha mente estava a mil. As crianças estavam vestidas de uma forma que não combinava com os dias de hoje. Roupas antigas, simples, mas o que mais me perturbava eram seus rostos. Não estavam tristes, mas também não sorriam. Eram expressões vazias. Elas apenas nos observavam, sem fazer som, sem se mexer. Minha mãe percebeu que algo estava errado quando notou que eu e meus irmãos havíamos parado de rezar. Ela olhou para onde estávamos fixados e ficou em choque. As crianças ainda estavam lá, paradas, como se esperassem algo. Meu pai, sempre cético, tentou quebrar o clima dizendo que eram só sombras, fruto da nossa imaginação. Mas quando ele se virou para o altar, elas desapareceram. Simplesmente sumiram no ar, como se nunca tivessem estado ali. Aquele momento foi sufocante. Todos nós sentimos a mesma coisa: medo. Não era uma sensação comum de susto, era algo mais profundo, como se tivéssemos presenciado algo que não deveríamos ter presenciado. Minha mãe, em silêncio, começou a juntar as coisas rapidamente e decidimos que já era hora de ir embora. No caminho de volta, ninguém disse uma palavra. O silêncio no carro era tão pesado quanto o ar dentro daquele santuário. Cada um de nós estava imerso em seus pensamentos, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Mas o que realmente nos deixou sem chão
aconteceu mais tarde naquela noite. Chegando em casa, recebemos uma ligação de um parente que morava perto daquele santuário. Ele nos informou, com uma voz abatida, que o zelador do local, um senhor já idoso, tinha falecido naquele mesmo dia. Até aí, parecia uma triste coincidência. Porém, o que ele nos contou em seguida, aí sim gelou os nossos ossos. O zelador, muitos anos atrás, havia perdido seus 2 filhos gêmeos, meninos, que haviam morrido tragicamente enquanto brincavam perto do santuário. Nunca se soube exatamente o que aconteceu, mas o velho zelador nunca superou a perda dos meninos. Naquele momento, tudo fez sentido. As crianças que vimos, aquelas figuras paradas no altar, só podiam ser os filhos dele, ainda vagando por ali, presos ao lugar onde suas vidas foram interrompidas. Até hoje me pergunto o que teria acontecido se tivéssemos ficado mais tempo no santuário. Será que eles estavam tentando nos dizer algo? Será que eles estão lá até hoje, esperando pelo pai ou por alguém que possa libertá-los daquele lugar? Nunca saberei. Mas aquela experiência mudou minha forma de ver o mundo. Obrigada por ouvir minha história, Ana. Um beijo pra você, obrigada. Isso me muito estranho. Assim, como que eles perderam a vida ali? 2 ao mesmo tempo, os 2 juntos? O que aconteceu? Perto do local foi também algum lago onde os 2 resolveram nadar? Porque os 2 juntos, os 2 caíram juntos e os 2 bateram, sei lá. O que aconteceu para os 2 perderem a vida juntos, ali perto, né? Ou algo mais sinistro ronda o local que talvez tenha sido responsável pela morte dos meninos e os aprisiona lá até hoje. Porque, gente, 2 crianças estão lá ainda? Será que eles estão lá ainda ou vieram por conta das orações? Será que eles estão precisando de orações ainda? Porque o medo, porque esse clima muito estranho no local, só por conta da morte, não é só, né, assim, mas das 2 crianças, dá a impressão, então, que tem algo mais ali. Não sei, né? E então, olha só a relação sempre ali de quando tem alguém rezando e tal por Cosme e Damião, as crianças aparecem. E geralmente gêmeos, né? Também talvez representando mais ainda os santos, que eles também são, né, considerados os... Como fala? Cosme e Damião, o patrono, né, das crianças. Me fugiu a palavra agora. Enfim. Mas triste e estranho, né? Pois é. Agora sim, vamos para o próximo e último relato desta coletânea temática, só com relatos envolvendo Cosme e Damião ou o dia de São Cosme e Damião. A promessa a São Cosme e São Damião é uma moça que nos conta. Olá, Ana e todos os assombrados. Hoje volto a escrever para o canal para compartilhar um testemunho que envolve minha família e um momento muito especial, onde a fé teve um papel incrível. Em setembro de 2022, o meu filho mais novo, Paulinho, que tinha 4 anos na época, começou a falar que tinha um homem, uma mulher e os irmãos na porta da nossa casa. Era por volta de 10 horas da noite e como a porta estava trancada e era de vidro, dava para ver claramente que não havia ninguém ali. Apesar disso, meu filho estava certo do que estava vendo. Eu, meu outro filho, Ângelo, e a minha filha mais velha, Isis, ficamos olhando para a porta, mas nada. Foi então que começamos a sentir aquele friozinho na barriga. Sabe quando algo não parece certo? Eu, que também vejo espíritos de vez em quando, comecei a suspeitar que o Paulinho estivesse vendo algo além do que os nossos olhos conseguiam captar. Então, resolvi fazer algumas perguntas para ele. Perguntei como era a mulher. E ele me disse que ela era bonita, queria chocolate e se chamava Maria. Quando perguntei sobre o homem, ele disse primeiro que era um amigo meu e depois falou que era o papai. Nessa hora, o Paulinho começou a chorar e queria, de qualquer jeito, abrir a porta. Tivemos que segurá-lo para ele não sair correndo lá para fora. Peguei o Paulinho no colo e comecei a orar,
pedindo aos espíritos de luz que guiassem aquelas almas para a paz e para o descanso, acreditando que ele estava vendo espíritos de pessoas já falecidas, né? Eu realmente achava que eram pessoas que precisavam de ajuda para seguir em frente. Procurei algumas fotos de pessoas que já haviam falecido e que foram muito importantes para mim, como minhas avós, meu melhor amigo, um primo querido. Mas, para minha surpresa, o Paulinho não reconheceu ninguém. Enquanto isso, minha filha, Isis, que estava começando a se interessar pela Umbanda, estava pesquisando na internet sobre Cosme e Damião, já que estávamos no mês deles, né? Aí ela veio até mim e disse: Mãe, sabia que tem uma entidade da linha de Cosme e Damião chamada Mariazinha? E aquilo me deixou intrigada. Então pedi para ela procurar uma foto dessa entidade aí para mostrar para o Paulinho. Assim que ele viu a imagem, o rosto dele se iluminou com um sorriso. E quando perguntei se era ela que estava na porta, ele confirmou imediatamente, dizendo que sim e que ela queria chocolate. Animada com a descoberta, minha filha e eu continuamos a mostrar imagens de outras entidades da Umbanda para o Paulinho. Foi então que ela mostrou a foto do seu Zé Pilintra. Paulinho sorriu mais uma vez e disse que era ele quem estava na porta e que ele era bonito e amigo da mamãe. A surpresa foi geral, porque o Paulinho não tinha como saber nada sobre essas entidades, especialmente com apenas 4 anos de idade. Ele havia acabado de fazer aniversário e ainda não inventava histórias desse tipo. Alguns dias depois, Isis começou a sentir fortes dores no ventre. Levamos para vários médicos, fizemos exames de todo tipo, ultrassom, ressonância, exame de sangue, mas ninguém conseguia descobrir a causa da dor. Foi então que a transferimos para um hospital maior, em outra cidade. Lá, os médicos encontraram um líquido entre os órgãos dela, mas não conseguiam determinar de onde vinha. Informaram que ela precisaria ficar em observação e, dependendo dos resultados dos exames na manhã seguinte, talvez precisasse passar por uma cirurgia para remover o líquido e investigar mais a fundo. Naquela noite, enquanto trocava de lugar com meu marido no hospital, me lembrei do que havia acontecido com o Paulinho em casa. No meio do desespero, fiz uma promessa. Se a minha filha ficasse curada, eu montaria uma cesta cheia de doces para distribuir às crianças, em agradecimento pela proteção e ajuda das entidades que nos visitaram. Na manhã seguinte, quando cheguei ao hospital, Isis já estava acordada e me contou que o médico disse que o líquido havia desaparecido. Eu fiquei sem palavras, emocionada e com uma gratidão imensa. Isis também me disse que havia feito uma promessa a São Cosme e Damião, pedindo para que eles a curassem. Depois que ela recebeu alta, fomos direto para uma loja onde montamos uma cesta linda, cheia de doces para cumprir a promessa. A alegria de ver minha filha bem de novo foi enorme, e cumprir aquela promessa foi uma maneira de expressar a nossa gratidão pela bênção que recebemos. Neste ano, Isis decidiu manter a tradição e acendeu velas para os santos, além de distribuir doces novamente para as crianças. Só que teve um detalhe engraçado. Em meio à preparação, ela acabou pegando um dos doces que estavam destinados aos santos e comeu. Logo depois sentiu uma dor de barriga terrível e passou um bom tempo no banheiro. Quando saiu, ainda pálida, ela disse: "Quem mandou comer o que não era meu, né?" Quero compartilhar esse relato para que todos saibam o quanto a fé é algo poderoso e surpreendente. Hoje expresso toda a minha gratidão a Deus e a São Cosme e São Damião por ouvirem o meu pedido no momento de desespero e abençoarem a minha filha com saúde novamente. Beijos e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. É sempre muito legal ver esses relatos desses milagres, né, acontecendo, desses, né, uns negócios que não tem explicação mesmo. E o garotinho vendo, eles estavam na porta. Ele falou que viu o homem, que parece que era Zé Pilintra, mas ele falou mulher, não falou menina, né? Uma mulher que queria chocolate e 2 irmãos. Então, seriam eles que estavam ali. E depois, né, acontecer tudo isso e do dia pra noite o líquido ter sumido, depois, né, de fazer vários exames. Muito interessante. E você, tem alguma história com Cosme e Damião?
conte aqui, envie a sua história, deixe aqui nos comentários e se for comentar que seja sempre com respeito, por favor, ok? Esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!